verso 3. Efésios 1, do 3 em diante. Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 3, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. De acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Nele fomos também escolhidos e tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os primeiros que esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que nos salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Amém? Amém. Esse texto, essa semana, me chamou a atenção, falando sobre todas as coisas que acontecem na vida de um homem, de uma mulher que conhece a Jesus Cristo, nosso Senhor. A vida daquele ou daquela que recebe a Jesus como Senhor e Salvador da sua história, da sua vida. Ela é impactada por uma série de bênçãos, uma série de acontecimentos, de transformações que o Senhor mesmo proporciona na minha, na sua, na nossa, na vida de qualquer pessoa que tem um encontro com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo, para falar disso aos Efésios, ele começa dizendo que Jesus é o único, que Deus é o único Deus digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Ele começa lá no versículo 3 dizendo: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor
Jesus Cristo. Paulo está dizendo para os Efésios que não é Diana, a rainha dos Efésios, que é digna de louvor e de adoração, não é qualquer outra pessoa, qualquer personagem histórico, não é qualquer divindade criada pela mão de qualquer homem ou de qualquer mulher, não é nenhum líder político, esportivo ou um artista que deve ser adorado, mas o único que é digno de louvor, de honra, de glória e de adoração é o Senhor, o nosso Deus. E ele diz isso por causa da obra que Deus escolheu fazer para ter a humanidade, ter os seus filhos, aquele que ele criou por sua própria vontade, num relacionamento novamente com ele. E Paulo, então, depois de dizer que Deus é digno de adoração, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer assim, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Você tem ideia, tem noção do que isso quer dizer para a sua vida? Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, as mesmas bênçãos que estão reservadas a Cristo. O Senhor, Ele derramou essas bênçãos sobre a minha vida, sobre a sua vida. É por causa de Jesus que nós temos agora acesso ao Pai. É por causa de Jesus que nós agora temos a esperança, mas que não é uma esperança vazia, é uma certeza, porque é a fé, e a fé diz que ela é a certeza das coisas que se esperam, não é isso? E fé é a esperança das coisas que se esperam e a certeza daquilo que não vemos. Não é uma esperança vazia, não é uma promessa vazia de que, às vezes, a gente recebe de alguém que promete que vai fazer alguma coisa, no nosso contexto, não apenas no Brasil, mas no Brasil, no Rio de Janeiro principalmente, mas no Brasil inteiro e no mundo, O que a gente ouve falar de político é que eles são aqueles caras que prometem as coisas, mas não cumprem, Na época da eleição vem e fala um monte de coisa bonita, faz um monte de coisa, traz aí um agrado para as pessoas, principalmente aquelas das regiões mais empobrecidas, usa alguns líderes dessas regiões, dando aí uma mesada para que essas pessoas consigam ali convencer as outras, para que votem neles, para que eles se elejam, mas depois eles vão embora e só vão aparecer 4 anos depois, ou daqui a 2 anos, quando vierem apoiar alguém aqui numa outra eleição, no outro pleito. Mas as promessas que nós temos em Deus não é uma promessa vazia, é uma certeza, é uma esperança viva, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é vivo, está vivo e reina à direita do Pai. Então, por causa de Jesus, nós fomos abençoados com todas as bênçãos. Todas, não é uma parte, não é só uma porcentagem, mas são todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos
e irrepreensíveis em sua presença. E é interessante que o que me capturou nesse texto é essa expressão nele, que se repete 3, 4 vezes, na verdade, nesses versículos que nós lemos aí. E nele é um pronome, né, que tem um significado em ele ou dentro dele, né, dando a ideia de lugar, de localização, de estar dentro, referindo-se a um local, mas também tem o sentido de posse e de inclusão, que é o sentido aqui, nós estamos incluídos nas bênçãos de Deus por causa de Jesus. É em Jesus, é nele que nós somos abençoados e abençoadas. Não somos abençoados pela nossa própria saúde, não somos abençoados pela nossa inteligência, não somos abençoados pelo nosso dinheiro, não somos abençoados pelas obras de caridade, as obras de salvação que fazemos, mas nós somos abençoados porque estamos incluídos nas bênçãos destinadas a Jesus Cristo, nosso Senhor. E é nele, é incluído nele, é por causa dele que nós estamos hoje aqui reunidos. É por causa dele que hoje nós temos a oportunidade de celebrarmos o memorial da ceia do Senhor, que é para que nós não nos esqueçamos disso, mas valorizemos a vida do nosso Senhor, a sua obra, a sua morte e a sua ressurreição principalmente, que é a revelação do poder de Deus e a esperança viva que eu e você temos nesse Deus que pode todas as coisas. E é interessante que Deus nos escolheu em Jesus antes da criação do mundo. Não depende dos nossos méritos, não depende dos nossos deméritos, né? Não é por causa daquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer que nós seremos ou não seremos abençoados. Mas Paulo está dizendo que antes do mundo vir à existência, na eternidade, quando havia só o caos, né? Não havia ordem ainda, o que havia era o abismo, a escuridão. Antes do Senhor criar todas as coisas, Ele já havia decidido qual seria a nossa sorte. Ele já havia decidido aquilo que Ele sonhava, esperava e desejava para mim e para você, independente das nossas obras, independente do nosso próprio valor, independente se fizemos coisas boas ou se fizemos coisas ruins. Tem muitas pessoas que se reúnem em determinados grupos religiosos, crendo que é por causa das coisas que eles fazem que eles terão o seu destino final. Creem que são as suas obras que podem salvá-los. Mas a Bíblia nos ensina que nós praticamos boas obras por causa da nossa salvação. As boas obras que cada crente faz não é para ser salvo, mas é porque já foi salvo. E por ter sido salvo, por ser grato ao Senhor, vive em santidade, em justiça, em retidão. Paulo vai dizer aqui aos Efésios mais, ele vai dizer aqui no capítulo 2, no verso 10, ele diz assim: porque somos criação de Deus, realizada em
Cristo Jesus, né? Fomos realizados em Cristo Jesus. A obra de Deus, a criação de Deus foi realizada na nossa vida por causa de Jesus. E aí ele vai completar assim, né? Somos criação de Deus realizada em Cristo para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós andássemos nelas, para que nós pudéssemos praticá-las. Em outra versão, na antiguidade, os servos, eles iam antes, né, à frente do rei, para preparar o caminho, para quando o rei chegasse lá, está tudo certo, está tudo organizado e ele poder ser bem recebido festivamente. Nos nossos dias ainda é assim, né? Quando diz que o prefeito vai na comunidade, aí o pessoal da Condep vai, limpa tudo, varre tudo, pinta meio-fio, pinta poste, e aí quando o prefeito chega, está tudo lindo, bonito e maravilhoso, né? Mas no reino de Deus, é o próprio rei que veio antes e preparou tudo para que nós pudéssemos andar em santidade, em bondade e em justiça. Ele veio antes para nos ensinar aquilo que nós temos que fazer. Por isso que é fundamental, é importante que eu e você tenhamos um relacionamento com Jesus, que a gente leia os evangelhos, que a gente olhe, perceba cada detalhe da vida de Jesus ali, nos textos, né, nos relatos que nós temos acesso acerca de Jesus Cristo, a Bíblia Sagrada, para que a gente possa fazer igual a Ele fez, as pessoas que Ele escolheu andar, as coisas que Ele falou, as coisas que Ele rejeitou, com quem que Ele se relacionou, as casas que visitou. Sem isso, a gente não vai estar vivendo o Evangelho. A gente pode estar dentro da igreja e vivendo uma realidade muito distante dessa que é o Evangelho, porque depende daquilo que o líder ensina, da liderança ensina, a doutrina que a igreja acredita. Então, a gente precisa ter essa consciência, porque tem gente, né, de pseudos igrejas evangélicas que não fala de Jesus, não fala de morte, não fala de sacrifício, não fala de ressurreição, porque isso não dá dinheiro, isso só atrai gente pobre. Eu ouvi essa declaração do pastor Caio Fábio, quando ele disse que há muitos anos atrás ele encontrou com o homem lá da Universal, e ele perguntou para ele: por que você faz tudo errado? Caio, isso tudo que você fala eu acredito, tudo isso é muito bonito, mas isso não funciona. Não funciona. Porque falar de graça, de bondade, de misericórdia não enche igreja. Porque as pessoas, elas não têm esse sentimento de que precisam de um Salvador. Elas precisam de alguém que continue dando vantagens para elas. Alguém que seja um mestre da lâmpada, um gênio da lâmpada, que você esfrega e faz 3 pedidos e ele atende os seus pedidos. É um ídolo que você coloca ele ali
canto e você fala para ele aquilo que você quer que ele faça na sua vida, faça para você. Mas na verdade, nós temos que fazer aquilo que o Senhor nos mandou fazer, porque ele veio antecipadamente e preparou um reino, preparou as obras que eu e você temos que andar nelas. João vai dizer, né, que aquele que está em Cristo deve andar como ele andou. Lá na primeira carta de João, no capítulo 2. Aquele que diz estar em Cristo deve andar como ele andou. Então, nele, né, estamos incluídos, nós estamos inseridos, nós estamos contidos, focados em Jesus. Então, nele, o Senhor nos escolheu com o propósito de sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Irrepreensíveis aqui tem o sentido de sermos imaculados, sem mancha. A ideia lá do Cordeiro perfeito, do sacrifício do Antigo Testamento, que Hebreus também vai falar, Cristo é o sacrifício perfeito. E por causa dele nós podemos andar em perfeição, não aqui nessa terra, mas na eternidade. Nós seremos totalmente perfeitos, mas ele nos escolheu. Você é um escolhido, é uma escolhida. A humanidade foi escolhida. Não é um privilégio nosso. A diferença entre nós e aqueles que ainda não tomaram essa consciência é apenas essa: não tomaram consciência, não aceitaram, recusam, não querem ou não entendem por causa daquilo que é dito, é falado em muitas comunidades, que acabam afastando as pessoas de Jesus. Em amor, ele nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Em amor, nós fomos adotados como filhos. Vocês lembram? Eu falei aqui recentemente sobre a adoção. A adoção no Império Romano e também nos nossos dias, porque o nosso direito é o direito que vem, né, do direito romano. O filho adotivo, ele tem todos os direitos do filho natural. Ao ser adotada uma criança, uma pessoa, ela passa a ter todos os direitos do filho natural, de herança, de perpetuar o nome daquela família. Não perde os seus direitos. São direitos que são intransferíveis. Então eu e você somos filhos e filhas de Deus por causa de Jesus, porque é nele, na vida dele, na obra dele, na ressurreição dele, que tudo isso aconteceu. Para quê? Para o louvor da sua glória. E recebemos isso que gratuitamente. Não é obra, não é mérito, não é aquilo que você vai fazer ou vai deixar de fazer, não é a quantidade de cultos que você frequenta, não é a quantidade de dinheiro que dá na igreja. Essas coisas, elas são consequência de uma coisa anterior, que é
termos a consciência de que nós fomos adotados pelo Senhor. Recebemos isso sem mérito algum. O que estava reservado para nós era o castigo, a eternidade. A cruz que Jesus tomou é a minha cruz, é a sua cruz, é a cruz de cada um de nós. Nós é que merecíamos morrer, morreríamos eternamente. Não é a morte natural, mas é a morte eterna. Mas a morte natural de Jesus ali na cruz, ela traz esse significado espiritual de que o nosso pecado, né, a nossa vida física, quando terminasse, nós não teríamos acesso à vida eterna, mas estaríamos mortos eternamente. Mas não é numa dimensão em que a gente não vai experimentar nada, mas a Bíblia diz que é um lugar de sofrimento. E se a vida aqui já é uma vida de sofrimento, imagina o sofrimento eterno que a palavra descreve, que é um lugar de choro e de ranger de dentes. Eu não sei se você já sentiu muita dor ou ficou muito angustiado de você ter bruxismo, né? Você travar os seus dentes e ficar ali rangendo os dentes mesmo, né? Passando um dente no outro. Imagina a sensação de viver eternamente debaixo dessa situação, dessa forma. Mas ao contrário disso, Deus diz que em Jesus, por causa de Jesus, nele nós temos todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Lugar da presença de Deus, lugar da santidade de Deus, lugar da adoração a Deus face a face. Adoração dos anjos, juntamente com a nossa adoração, eternamente. Lugar sem doença, sem dor, sem choro, sem sofrimento, aonde seremos cuidados, alimentados, guardados eternamente pelo Senhor. Viveremos em plenitude total de vida. E aí Paulo vai dizer ainda aqui no verso 7, nele nós temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, de novo, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele, mais uma vez, Paulo diz que nós temos a redenção. A expressão redenção, ela tem a ver com o ser comprado de volta. Sabe, é o escravo que alguém vai lá e paga pela liberdade dele, paga para que ele possa voltar a viver de uma forma livre. É isso que Paulo está dizendo, que nós fomos comprados de volta. A nossa libertação, ela vem em Cristo Jesus, por meio do que? Do seu sangue. O sangue de Cristo derramado na cruz, ele permitiu que o perdão dos nossos pecados. A nossa multidão de pecados, ela foi perdoada pela graça
as riquezas da graça de Deus. Nós temos a redenção, nós fomos comprados de volta por aquele que é o único que poderia fazer isso, e que é rico em graça, em bondade e em misericórdia, rico em amor. Jesus é a manifestação do amor de Deus à humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Então, de acordo com as riquezas dele, ele derramou sobre nós, com toda a sua sabedoria, ele derramou a sua graça, a sua sabedoria sobre nós. A sabedoria de Deus é loucura para os homens. É loucura. O Evangelho é loucura para as pessoas. Elas não conseguem conceber e entender o que é a boa notícia do Evangelho. A boa notícia de que Deus enviou o seu Filho, se fez homem, viveu, fez uma obra aqui, preparou as obras que a gente tem que andar nelas. Morreu, crucificado, humilhado, mas ressuscitou e vive hoje à direita do Pai. Para a gente caminhar para o final, no verso 11, diz também: nele também fomos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. E qual é o objetivo? A fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. O verso 11 tem algumas versões que dizem assim: nele também fomos feitos herança, neles fomos tornados herdeiros. Ou seja, não apenas somos adotados, mas recebemos os direitos, a herança. É em Cristo que nós nos tornamos herdeiros do Senhor e herdamos todas as riquezas das suas bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Herdamos a riqueza da sua graça, da sua bondade, que Ele derrama gratuitamente sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então nele nós nos tornamos herdeiros, fomos feitos herdeiros, com o objetivo de vivermos para o louvor da sua glória. Paulo está dizendo que o Israel, eram aqueles que primeiro esperavam. E ele vai continuar lá no verso 13, dizendo assim: nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês também foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. O penhor, a marca, o sinal de que pertencemos a Cristo, pertencemos a Deus, é a presença do próprio Cristo em nós através do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o penhor, ele é a garantia da nossa herança. Quando nós oramos em nome de Jesus, Deus, ele não olha para mim externamente, a pessoa que eu sou, mas ele, quando olha para mim, ele vê em mim
a presença do Espírito Santo de Deus. E é por causa de Jesus que agora habita em mim, que as minhas orações elas são elevadas e chegam até o céu. Não é por causa de mim, não é porque eu sou pastor, não é porque eu fiz seminário, não é porque eu leio a Bíblia e falo da Bíblia aqui com vocês, mas é por causa de Jesus que habita no meu coração. E naquele grande dia, quando chegarmos diante do Senhor, Ele vai ver o selo que eu sou portador, que é o Espírito Santo, que é a marca. Na antiguidade, os reis, eles selavam os seus documentos reais, as suas cartas. Eles tinham um anel, e aquele anel eles iam, derretiam cera sobre o documento ou sobre a carta, e eles iam ali, marcavam aquela cera com o seu anel, que era a garantia de que aquele documento era um documento original, era um documento real. E eu e você somos essas cartas vivas seladas pelo Senhor, através do Espírito Santo. Então é nele que nós temos acesso a todas as coisas. E ele diz, tanto as coisas celestiais quanto as coisas terrenas. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que nessa manhã que nós estamos aqui reunidos e celebraremos essa ceia, esse memorial da vida, da obra, da morte e da ressurreição de Jesus, que nós possamos fazer isso com muita alegria, lembrando que é nele que nós temos acesso a essa mesa, que é uma mesa de memória, de comunhão com o Senhor. É o momento em que nós temos a oportunidade, todos os meses, de renovarmos a nossa aliança com o Senhor, de falarmos: Senhor, eu tenho falhado, eu não tenho vivido para o louvor da sua glória, da maneira como eu gostaria, eu tenho sido imperfeito nessa área, naquela área, mas eu não quero desistir, eu quero novamente recomeçar, eu quero mais uma vez tentar, não importa se hoje é o último mês do ano, é a última ceia regular da igreja no ano, não importa aquilo que ficou para trás, porque, como vimos, não é por causa dos nossos méritos, não é por causa dos nossos deméritos, mas é por causa da vontade, da escolha do próprio Senhor. Foi Ele quem nos escolheu antes da fundação do mundo. Antes da criação do mundo, versículo 4, Deus nos escolheu nele, em Cristo, antes da criação do mundo. Então, que você, nessa manhã, você possa entender isso, e buscar isso, e buscar viver esse compromisso, essa memória, todos os dias desse ano, que ainda restam nesse ano, todos os dias do ano que daqui a pouco vai entrar, e todos os meses, a cada mês desse novo ano, até o dia final, quando Ele virá nos buscar, quando poderemos viver plenamente isso na Sua presença gloriosa e maravilhosa. Amém? Vamos cantar ao Senhor. Enquanto cantamos, você vai sair do seu lugar
e vai ter a oportunidade de tomar aqui os elementos assim.